A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 287 do nosso podcast e nós leremos os livros de 1 Macabeus, capítulo 6, também o livro de Sirach, da capítulo 16 ao 18, e o livro de Provérbios, capítulo 22, versículos do 17 ao 21. 1 Macabeus, capítulo 6. O rei Antíoco estava percorrendo as províncias do Planalto quando ouviu dizer que havia na Pérsia uma cidade famosa pelas riquezas, pelo ouro e pela prata, chamada Elimaída. Diziam que o templo nessa cidade era muito rico, e nela havia cortinas de ouro, armaduras e escudos, aí deixados por Alexandre, o macedônio, filho de Filipe, que havia reinado antes na Grécia. Para lá se dirigiu Antíoco, e procurou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não o conseguiu, pois os habitantes de Elimaída haviam sabido do seu plano e opuseram-lhe resistência, enfrentando-o em combate. Sendo obrigado a bater em retirada, partiu muito contrariado, pretendendo voltar para a Babilônia. Ele estava ainda na Pérsia, quando vieram anunciar-lhe que tinham sido derrotadas as tropas enviadas contra a Judéia, e que Lísias, tendo logo rumado para lá com um poderoso exército, fora posto em fuga diante dos judeus. E estes se haviam reforçado com as armas, os recursos e os despojos abundantes tomados dos exércitos que foram destroçando. Eles haviam também derrubado a abominação que ele erguera sobre o altar de Jerusalém, e ainda haviam cingido de altas muralhas o seu lugar santo, como outrora fazendo o mesmo em Betsur, cidade do rei. Ao ouvir tais notícias, Antíoco ficou apavorado e transtornado totalmente, caindo sem forças em seu leito. Adoeceu de tristeza por não terem sucedido as coisas conforme tinha pensado. Ficou aí por muitos dias, aumentando nele a tristeza cada vez mais, até pensar que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: O sono fugiu de meus olhos, e meu coração se acabrunha de tanta aflição. Vivo dizendo para mim mesmo: a que grau de aflição cheguei e em que medonha tempestade me vejo envolvido.
E, no entanto, eu era feliz e estimado quando tinha o poder nas mãos. Agora me lembro das maldades que cometi em Jerusalém, de onde roubei todos os objetos de ouro e de prata que nela se encontravam, e mandei exterminar os habitantes de Judá sem motivo. Reconheço que é por isso que estas desgraças me atingiram, e agora morro com tanta tristeza, numa terra estranha. Chamou então Filipe, um de seus amigos, e colocou-o à frente de todo o seu reino. Entregou-lhe o seu diadema, o manto e o anel, para que fosse buscar o seu filho Antíoco, cuidasse da sua educação e o preparasse para ser rei. E ali, nesse lugar, morreu o rei Antíoco, no ano 149. Quando soube da morte do rei, Lísias proclamou como novo rei o jovem Antíoco, a quem havia educado desde a infância, e deu-lhe o nome de Eupator. Entretanto, a guarnição da cidadela bloqueava a passagem dos israelitas para o lugar santo, procurando sempre fazer-lhes mal enquanto dava cobertura aos gentios. Então Judas resolveu desalojá-los e convocou todo o povo para sitiá-los. Eles reuniram-se e começaram o cerco, no ano 150, construindo catapultas e outras máquinas de assalto. Alguns dos que estavam sendo sitiados conseguiram escapar, e a eles se ajuntaram alguns israelitas ímpios, os quais foram juntos procurar o rei para dizer-lhe: Até quando tardarás a fazer justiça e vingar os nossos irmãos? Nós decidimos servir a teu pai, seguindo seus preceitos e obedecendo a seus decretos. Por isso, os nossos compatriotas cercaram a cidadela, afastaram-se de nós e começaram a matar os nossos que lhe caíssem nas mãos, e a saquear nossas propriedades. E se meteram não só contra nós, mas também contra todos os territórios em redor. Assim estão atacando, hoje, a cidade de Jerusalém, a fim de ocupá-la, e já fortificaram seu santuário e também Bet-Zur. Se não te antecipares a eles rapidamente, farão coisas ainda piores, e não poderás mais contê-los. Ao ouvir isso, o rei ficou furioso e convocou todos os seus amigos, os chefes do exército e os comandantes dos carros de guerra. Também dos outros reinos e das ilhas do mar vieram exércitos mercenários. O contingente desse exército era de 100.000 soldados em infantaria, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes treinados para a guerra. Eles vieram pela Idumeia e acamparam junto a Bet-Zur. Atacaram-na por muitos dias, empregando suas máquinas de guerra, mas os sitiados, saindo, ateavam-lhes fogo e resistiam valentemente. Então Judas deixou o cerco da cidadela em Jerusalém e veio tomar posição em Bet-Zacarias, diante do acampamento do rei. Este, levantando-se muito cedo, lançou seu exército impetuosamente na direção de Bet-Zacarias. Ambos os exércitos prepararam-se para a batalha e tocaram as trombetas. Para instigar os elefantes ao combate, os gentios mostraram-lhe suco de uva e de amora. Distribuíram esses animais por entre as legiões, colocando junto a cada elefante 1.000 homens encouraçados, com malhas de ferro e capacetes de bronze. Além disso, destacaram para cada elefante 500 cavaleiros escolhidos que preveniam seus movimentos, pondo-se onde ele estava e indo para onde ia, sem jamais se afastarem dele. Sobre cada elefante havia presa ao animal por correias uma torre de madeira toda coberta e bem sólida, de dentro da qual combatiam lá de cima 4 guerreiros, além do seu condutor. O rei dispôs o restante da cavalaria de um lado e de outro, nos 2 flancos do exército, para incitar e proteger as legiões. Quando o sol começou a brilhar, nos escudos de ouro e de bronze, as montanhas se iluminaram ao seu clarão e resplandeciam como tochas acesas. Uma parte do exército real se espalhou no alto dos montes e outra parte nos lugares mais baixos, e avançavam com cuidado e em ordem de batalha. Ficavam apavorados todos os que ouviam o fragor da multidão, o avanço das tropas e o tinir das armas.
Era um exército imenso e poderoso. Judas e seu exército avançaram para o combate, e do exército do rei caíram 600 homens. Foi quando Eleazar, o Aurã, viu um dos elefantes encouraçado com as armaduras reais, e mais alto que os outros, e pareceu-lhe que aí estava o rei. Sacrificou-se então para salvar o seu povo e adquirir renome imortal. Precipitou-se em direção do animal corajosamente, através da legião, matando-a à direita e à esquerda, enquanto os inimigos abriam brecha diante dele, de um e do outro lado. Ele conseguiu chegar até o elefante, colocou-se debaixo do animal e o matou. O elefante, porém, caiu por cima de Eleazar, que morreu ali esmagado. Então, ao verem a força do reino e o ímpeto das suas tropas, os judeus retiraram-se do combate. Os soldados do exército do rei subiram para se defrontar com os judeus em Jerusalém. Assim, o rei aproximou-se da Judéia e do Monte Sião. Antes, porém, concluiu a paz com os habitantes de Bet-zur. Estes saíram da fortaleza, por não terem mais mantimentos, pois haviam ficado ali cercados, e além disso, era o ano sabático. Assim, o rei tomou Bet-zur e deixou ali uma guarnição para defender a cidade. Depois acampou junto ao lugar santo por muitos dias, e ali instalou baterias e máquinas de assédio, lança-chamas e catapultas, escorpiões para lançar flechas e fundas. Por sua vez, os judeus também fizeram máquinas contra as dos inimigos, e resistiram durante muitos dias. Mas não havia mais provisões nos celeiros, pois era o 7º ano, e os que tinham vindo das nações para a Judéia haviam consumido as últimas reservas. Assim permaneceram no santuário só poucos homens, pois a fome os tinha apertado, e se dispersaram cada um para a sua terra. Por aquele tempo, Lísias teve notícia de Filipe, a quem o rei Antíoco, ainda em vida, havia encarregado de educar e de preparar para o trono seu filho. Filipe tinha voltado da Pérsia e da Média, com o exército que partira com o rei, e procurava assumir os negócios do reino. Então Lísias apressou-se em dar a entender que era preciso partir. Ele disse ao rei, aos chefes do exército e a seus homens: Estamos a cada dia mais fracos, o alimento se torna escasso, e o lugar que estamos sitiando é bem fortificado. Além disso, os negócios do reino chamam a nossa atenção. Vamos, pois, estender a mão a esta gente e fazer a paz com eles e com todo o seu povo. Reconheçamos a eles o direito de observarem as suas leis como antes, pois é por causa de suas leis que abolimos que eles se exasperaram e fizeram tudo isso. A proposta agradou ao rei e aos chefes. Lísias enviou, pois, aos judeus a proposta de paz, e eles a aceitaram. O rei e os chefes fizeram o juramento, e os judeus, com essas condições, saíram da fortaleza. Ao entrar, porém, no Monte Sião, logo que viu as fortificações do lugar, o rei quebrou o juramento que havia feito e mandou demolir a muralha ao redor. Em seguida, partiu às pressas de volta para Antioquia, onde encontrou Filipe, como senhor da cidade. Entrou em luta contra ele e tomou a cidade à força. Siracida, capítulo 16. Não te alegres com filhos ímpios, por numerosos que sejam, não te comprazas neles, se não tiverem o temor de Deus. Não te fies na vida deles, nem contes com os seus trabalhos. É melhor um só filho temente a Deus do que 1000 filhos ímpios, e é melhor morrer sem filhos do que deixar filhos ímpios. Por uma pessoa sensata será povoada a pátria, enquanto a descendência dos ímpios será extinta. Muitas coisas assim vi com meus olhos, e coisas mais impressionantes ouviram meus ouvidos. O fogo arderá na sinagoga dos pecadores, e a ira divina há de inflamar-se contra uma nação incrédula. Não o comoveram os antigos gigantes, que se rebelaram confiando na sua força. E não poupou os conterrâneos de Ló, execrando-os pela insolência de suas palavras.
Ele não teve compaixão da nação condenada, dos que foram expulsos por causa dos seus pecados. Da mesma forma, os 600.000 guerreiros que se reuniram de coração obstinado. Mesmo se um só tivesse sido rebelde, seria de admirar que ficasse impune. Pois em Deus está a misericórdia, mas também a ira. É paciente, deixa-se abrandar, mas também derrama sua cólera. Segundo a sua grande misericórdia, assim é o seu castigo. Ele julga as pessoas segundo as suas obras. Não escapará o pecador com a sua rapina, como não ficará em vão a perseverança do justo. A cada ato de misericórdia a sua retribuição. Cada um, segundo o mérito de suas obras, a encontrará diante de si, segundo a inteligência da sua conduta. O Senhor endureceu o coração do faraó, para que não o reconhecesse, a fim de que suas obras fossem manifestadas debaixo do céu. Sua misericórdia apareceu para todas as suas criaturas. Sua luz e as trevas ele a distribuiu aos filhos de Adão. Não digas, vou esconder-me de Deus. E lá do alto, quem se lembrará de mim? No meio de um povo numeroso não serei reconhecido. Que é afinal o meu ser no meio de tão imensa criação? Eis o céu e os céus dos céus, o abismo de toda a terra e tudo o que neles existe. Na sua vinda serão abalados. Também os montes, as colinas e os fundamentos da terra, quando Deus o encarar, serão sacudidos de tremor. E nada disso reflete o coração humano, embora todo o coração seja compreendido por ele. E os seus caminhos, quem entenderá? E a tempestade que nenhum olho humano percebe? A maior parte de suas obras estão escondidas. Aliás, as obras da sua justiça, quem proclama? Ou quem as espera? Há muito tempo elas estão decretadas, mas o julgamento de todos vem só no fim. Quem tem o coração mesquinho pensa assim, e o imprudente e desorientado pensa bobagens. Ouve-me, filho, e aprende a prudência do bom senso. Eu te exporei com precisão a disciplina, e perscrutarei para te ensinar a sabedoria. Atende com o teu coração às minhas palavras. Proclamo com isenção de ânimo as forças, que Deus, desde o princípio, colocou em suas obras. E com verdade anuncio o seu conhecimento. Quando Deus criou suas obras desde o princípio, quando as formou, distinguiu suas partes, determinou para sempre suas tarefas, e o domínio de cada uma em suas gerações. Não passam fome nem adoecem, e não falham no que lhes compete. Nenhuma delas embaraça a sua vizinha, e para sempre não deixarão de ser obedientes à sua palavra. Depois, Deus olhou para a terra, e completou-a com os seus bens. Animais de toda a espécie cobriram a sua superfície, e para ela se dará o retorno de todos. Capítulo 17. Da terra Deus criou o ser humano, e o formou à sua imagem. E à terra o faz voltar novamente, embora o tenha revestido de poder semelhante ao seu. Concedeu-lhe dias contados e tempo determinado, dando-lhe autoridade sobre tudo o que há sobre a terra. Em todo ser vivo incutiu o medo do ser humano, fazendo-o dominar sobre as feras e os pássaros. Concedeu aos humanos discernimento, língua, olhos, ouvidos, e um coração para pensar. Encheu-os de inteligência e instrução. Deu-lhes ainda o conhecimento do Espírito, encheu o seu coração de bom senso, e mostrou-lhes o bem e o mal. Infundiu o seu temor em seus corações, mostrando-lhes as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes que se gloriassem de suas maravilhas, louvassem o seu santo nome, e proclamassem as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes ainda a instrução, e entregou-lhes por herança a lei da vida. Firmou com eles uma aliança eterna, e mostrou-lhes sua justiça e seus julgamentos. Seus olhos viram as grandezas de sua glória, e seus ouvidos ouviram a glória de sua voz. Ele lhes disse: Guardai-vos de tudo o que é injusto. E a cada um deu mandamentos em relação a seu próximo. Os caminhos dos mortais estão sempre diante dele,
e não podem ficar ocultos a seus olhos. Para cada povo designou um chefe, mas Israel foi constituído a herança de Deus. Todas as obras humanas estão como o sol à sua vista, e seus olhos investigam sem cessar os seus caminhos. Não estão escondidas as iniquidades deles, nem todos os seus pecados diante de Deus. A esmola que alguém faz é como um anel de sinete para Deus, que o preservará como a pupila de seus olhos. Depois se levantará e lhes retribuirá, dando a recompensa a cada um individualmente. Aos arrependidos Deus concede o caminho da volta, e conforta os que perderam a esperança, destinando-lhes a herança da verdade. Volta, pois, ao Senhor, e deixa os teus pecados. Suplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. Volta ao Altíssimo, desvia-te da tua injustiça, e detesta firmemente a iniquidade. Reconhece a justiça e os julgamentos de Deus, e permanece constante no estado em que Ele te colocou, e na oração ao Deus Altíssimo. Quem louvará o Altíssimo no Hades, em vez dos vivos, os que proclamam o louvor de Deus? Não te demores no erro dos ímpios, e louva a Deus antes da morte. Do morto, como quem não existe, o louvor que cessou. Louva a Deus enquanto vives, glorifica-o enquanto tens vida e saúde. Louva a Deus e gloria-te nas suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor, e o seu perdão para com todos aqueles que a Ele retornam. Nem tudo está ao alcance da humanidade, pois o ser humano não é imortal. Que há de mais brilhante que o sol? E contudo ele se eclipsa. Que há de mais ímpio do que os pensamentos da carne e sangue? Pois também isso há de ser punido. Ele examina as potências das alturas celestes, quanto mais os seres humanos que são terra e cinza. Capítulo 18. Aquele que vive eternamente criou todas as coisas em conjunto. Só Deus será proclamado justo e permanece como Rei invencível para sempre. Quem será capaz de contar as suas obras? E quem investigará as suas maravilhas? Quem poderá explicar o poder da sua grandeza? Ou quem se porá a descrever a sua misericórdia? Não há o que diminuir nem acrescentar, nem é possível inventariar as maravilhas de Deus. Ao terminar, apenas se começou, e ao parar, fica-se perplexo. Paciência de Deus para com os mortais. Que é o ser humano? Qual o seu defeito e a sua qualidade? Quando muitos seus dias chegam a 100 anos, a uma gota d'água do mar são comparados. Como um grão de areia tão pouco em comparação com a eternidade. Por isso, Deus é paciente para com os mortais, e sobre eles derrama a sua misericórdia. Ele viu a presunção do seu coração que é mau, e sabe da sua perversão que é ímpia. Por isso, redobra a sua benevolência para com eles, e lhes mostra o caminho da equidade. A compaixão de uma pessoa se volta para seu próximo, a misericórdia de Deus, porém, para todo ser vivo. Ele repreende, ensina e instrui, como o pastor que conduz o seu rebanho. Ele se compadece dos que aceitam sua instrução misericordiosa e dos que se apressam em cumprir os seus julgamentos. Filho, não ajuntes censura aos benefícios, e ao dar um presente não causes a tristeza de uma palavra má. O orvalho não refrigera o calor? Assim, a palavra vale mais do que o presente. Acaso a palavra não está acima de um bom presente? Mas a pessoa bondosa combina os dois. O tolo vocifera asperamente, e o presente de um malcriado faz mirrar os olhos. Antes do julgamento, procura-te um advogado, e antes de falar, informa-te. Antes da enfermidade, aplica o remédio. Antes do julgamento, examina a ti mesmo. E na hora do interrogatório, encontrarás benevolência. Antes da enfermidade, humilha-te, e no tempo do pecado, mostra a tua conversão. Não deixes que te impeçam de pagar a promessa no tempo certo, e não tardes até a hora da morte para justificar-te, pois a recompensa de Deus permanece para sempre. Antes da promessa, pondera bem, e não sejas como aquele que põe à prova o Senhor.
Lembra-te da ira no dia do fim, e a seu tempo do castigo, quando Deus desviar a sua face. Lembra-te da fome no tempo da abundância, e das necessidades da pobreza nos dias de riqueza. De manhã até à tarde o tempo muda, e tudo isso passa depressa aos olhos de Deus. Aquele que é sábio está de sobreaviso em tudo, e em dias de pecado se guarda da maldade. Quem é perspicaz reconhece a sabedoria e presta homenagem a quem a encontrou. Os que são sensatos nas palavras também agiram com sabedoria, pois compreenderam a verdade e a justiça, e derramaram como chuva provérbios e sentenças. Não vás atrás de tuas paixões, e das tuas volúpias abstente. Se te concedes satisfazer tuas paixões, serás alvo do escárnio dos teus inimigos. Não te comprazas em muito banquete, porções dobrada é pobreza do outro. Não sejas frequentador de tavernas e beberrão. Quando nada as tem no bolso, serias inimigo de ti mesmo. Provérbios capítulo 22, versículo 17. Inclina o ouvido e escuta as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Elas te serão preciosas, se aguardares no teu íntimo, e transbordarem de teus lábios. Para que o Senhor esteja à tua confiança, eu hoje as ensino para ti. Acaso não as registrei para ti há 3 dias, em pensamentos e conhecimento, para mostrar-te a firmeza das palavras da verdade, a fim de poderes dar resposta a quem te enviou? Olá, sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Continuando a leitura da Bíblia em um ano, ouvimos hoje o capítulo 6 do primeiro livro dos Macabeus, além dos capítulos 16 a 18 do Eclesiástico e alguns versículos do livro dos Provérbios. No texto do primeiro livro dos Macabeus, ouvimos em primeiro lugar a narrativa da morte do rei Antíoco IV, perseguidor do povo judeu. Depois de tantas vitórias em diversos combates, no final da vida, sente-se frustrado e triste. Lamenta que as coisas não tinham saído como ele havia pensado. Atribui isto ao seu mau comportamento. Inclusive, tendo saqueado o templo em Jerusalém, de onde havia retirado os objetos sagrados. Isto o leva a uma atitude de arrependimento. Narra-se ainda que ele recomenda a Filipe, um dos seus amigos, que cuide da educação do seu filho Antíoco, jovem ainda, mas que deveria ser educado como futuro rei. Nesse mesmo capítulo, percebemos que há uma luta pelo poder em razão da morte do rei Antíoco IV. São narrativas de lutas e combates contra inimigos, visando estender o poder territorial. Assim, os judeus experimentam a força dos inimigos. Porém, devido à fidelidade para com Deus, mantêm-se firmes. Esse trecho nos mostra a necessidade de manter-nos firmes diante dos desafios que se colocam à nossa frente. Por outro lado, também nós temos a tentação de afirmar que se alguma coisa acontece diferente do nosso pensamento, é porque agimos mal e estamos pagando pelos nossos atos negativos praticados. No texto do Eclesiástico, nos capítulos que foram lidos, nós percebemos, especialmente nos capítulos 17 e 18, que há uma referência explícita às obras da criação, de modo particular ao ser humano. Diante disso, há também um apelo a que o homem haja de modo justo, isto é, de acordo com os caminhos do Senhor. Porém, se porventura o ser humano se desviar do caminho, é convidado a voltar-se para Deus, que é rico em misericórdia e compaixão. O texto afirma explicitamente: Deus é paciente para com os mortais e sobre eles derrama a sua misericórdia.
Portanto, destaca-se de um lado a grandeza de Deus e de outro lado o nada do homem. E nos capítulos do livro dos Provérbios, há também uma referência à busca da sabedoria como condição para se viver bem. As palavras dos sábios te serão preciosas, se as guardares no teu íntimo e transbordarem dos teus lábios. Podemos, pois, concluir que a palavra é um constante convite à fidelidade e à confiança. Fidelidade porque nós, que demos nossa resposta ao convite de Deus, precisamos permanecer firmes neste compromisso, pois às vezes temos a tentação de querer encontrar razões para situações que nos acompanham e incomodam, mas sabemos que mesmo que não sejamos fiéis, Deus continua fiel, convidando-nos a nos voltar para Ele sempre. Daí a necessidade da confiança, pois mesmo que nós tenhamos caído, Deus espera o nosso retorno. Neste momento, Ele manifesta o seu amor misericordioso, que nos recoloca na nossa condição de filhos. Que as palavras ouvidas no dia de hoje iluminem o nosso dia e nos façam pensar na iniciativa de Deus, que nos chama à vida e à comunhão com Ele. E assim, na nossa pequenez e insignificância, manifesta-se a grandeza de Deus, que nos quer como parceiros e colaboradores seus, abertos ao seu amor e misericórdia. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o nosso dia. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!